E aí, companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao canal Topógrafo. A pedido de alguns colegas é que eu tivesse trazer algum parecer em relação à nossa implantação, como é que chegamos a essa fase de implantação. Então, hoje estou aqui para mostrar-vos um pouco daquilo que é os tópicos, né? Como chegamos até essa fase. Então, gostaria de receber algumas informações vossas. Gostaria de receber aquilo que eu vos parecer, né? Se tiver mais dúvidas aí, estaremos aqui para partilhar ou para explicar o que está acontecendo. Então, gostaria que vamos lá, uns segundinhos, enquanto eu preparo outro material aqui. Então, espero que o áudio esteja em plenas condições. Claro que o áudio pode não ter aquela qualidade desejada, porque estou a usar o próprio áudio. É assim, vou tentar explicar-vos um bocado como é que aconteceu. Então, gostaria que vocês partilhassem essa live para os outros, para que todo mundo esteja a ver. Mais ou menos o que aconteceu, fomos solicitados que a gente fosse, por exemplo, podemos dar um exemplo, um sítio qualquer, sem interesse. Eita, e foi conseguido exatamente nesse sítio. Então, o que aconteceu, na verdade, primeiro fomos chamados para fazer o levantamento topográfico, porque pretendia-se ou pretende-se construir alguns dormitórios, alguma coisa nessa zona aqui. Então, o que foi preciso se fazer é que, primeiro, para poder dimensionar a obra com as verdadeiras características, foi necessário que se fizesse um levantamento topográfico da zona toda, entende? Fez-se o levantamento topográfico da zona toda, que eu vou partilhar convosco. O levantamento topográfico, bolas. Primeiro foi feito o levantamento. Esses pontos que vocês verem são pontos coletados, né? Pontos coletados. Primeiro, o que eu vou explicar é que fomos fornecidos esses ficheiros como material. Fomos fornecidos esses ficheiros que vocês devem ver. Esse ficheiro não tem nenhuma dimensões. Esse ficheiro é um plano pormenor, não tem dimensões exatas, não tem informação nenhuma, e esse ficheiro está em PDF que fomos fornecidos. O outro ficheiro que fomos fornecido foi este. E vocês estão aí a ver o vídeo, gostaria de colocar o vosso like, desse o vosso ponto de vista, colocassem essas questões para que nós possamos responder desse lado. Seria um privilégio enquanto estamos em direto. Então, e fomos fornecidos esse ficheiro, tudo em PDF. E nesse ficheiro temos cá as dimensões, entende? E é preciso que o técnico topógrafo, neste caso, procure verificar com exatidão como é que essas coisas são dimensionadas, porque as dimensões estão aqui, entende? É preciso respeitar isto, por exemplo, é a dimensão total do pilar em tosco, entende? Pilar em tosco é aquela dimensão feita sem o reboco, ou sem acabamento com tijoleira ou reboco ou qualquer material acrescida neste
neste pilar, entende? Isso que é o tosco. Então é preciso que se fizesse essa. Então, se o pilar tem 20 centímetros de dimensão geral, então logo, quer dizer, o seu eixo é de 10 centímetros. Então, tudo foi fornecido aqui em PDF. E também tivemos a sorte de receber o mesmo ficheiro, entende? O mesmo ficheiro em DWG. Atenção, nem sempre teremos essa questão de DWG. Vou tentar resumir de uma forma bem urgente para que o vídeo não fosse muito longo, mas aguardo pelo vosso comentário. Aguardo pelos vossos comentários. Acabei fazendo este vídeo porque teve colegas que questionaram-me acerca de como é que você fez isso, como fez. Então, eu estou tentando fazer um resumão aqui. Então, esse é o ficheiro que vocês conseguem ver. Lembrando que o ficheiro fornecido não está georreferenciado. Não tinha dimensões aparentes dos quais tem que ser no terreno. Entende? Por exemplo, se nós formos a ver desse eixo, se nós formos a dimensionar desse eixo, como dá para lá isso, meu? Como é que então? Oita. Se nós formos a dimensionar, não gosto que eu estou a fazer isto. Por quê? Como que então? Não é isso que eu pretendo fazer. Como que os dimensões está? Então, melhor, vem aqui. E se eu quiser dimensionar esta obra, por exemplo, daqui do eixo para este eixo, para este eixo. Esse é um cheirinho que eu vou trazer para vocês, né? Mas esse não é o problema em causa. Claro, temos sequer 6,400, né? Mas, se viermos aqui no verdadeiro ficheiro, vamos lá ver desse ficheiro, vamos lá ver quando ele tem aqui. Temos bolas. Temos aqui 3,400, temos 3, temos aqui 3,400 e temos aqui as dimensões reais 3,200. Vamos ver aqui, temos os 3 mais os 10, vamos tirar aqui, mais esses 10 aqui. Então logo temos que 3,200, que é o que? É a metade deste valor tido aqui. Então é preciso que depois que se faça um levantamento, depois que se fizer um levantamento, então depois que se fizer um levantamento, é preciso que se discuta com o cliente as posições, primeira posição onde o cliente quer que a obra fique, entende? Onde que o cliente quer que a obra fique. Este aqui. Que é este aqui. Então, é preciso que se faça, depois de fazer levantamento, o cliente, o projetista, sei lá, o engenheiro, a pessoa do qual vamos ver que este levantamento aqui, essa toda a zona feita aqui, é esta aqui no desenho, então onde é que o Google Earth. Essa zona aqui, o campo é este, o espaço em causa é aqui. Claro, eu podia também colocar isso já diretamente proporcionado ao ponto. Então, essa zona aqui, feita, essa rotunda que vocês conseguem ver, é esta aqui rotunda aqui. Esta rotunda aqui. Eu posso desligar a superfície ou a triangulação. Posso desligar a triangulação. Ok. Percebem? E desliguei os pontos, claro, vocês não conseguem ver aqui. Então é mais ou menos isso. O campo que vocês conseguem ver é este e a zona está aqui. E lembrando que essas árvores aqui, que se tem aqui, qual é? Estão na cadê as árvores? Oh Deus, essas árvores aqui, são essas duas aqui.
Não. Essas árvores aqui, essas duas árvores são essas aqui. E que tem a dimensão correta, entende? Foram dimensionadas no terreno e dimensionadas no projeto. Isto, a dimensão que ela tem no terreno é a mesma que ela tem na planta. Se tu vieres medir deste ponto até este ponto, não, desliga isso, filho. Até este ponto, pegar o raio da árvore e, por sinal, ir fazer a mesma medição no terreno. Por exemplo, não verifiquei lá, mas não é tão importante. Então, vir aqui também fazer a dimensão da mesma árvore deste ponto até este ponto. Como é que então? Mas tem que ser em metros. Sim, tem que ser em metros. Vamos ver aqui quando é que ela tem aqui, aparentemente, 26 metros, 27 metros, aparentemente 27 metros. Se viemos aqui também nesse desenho, que havia, vamos voltar, ok. Ali era aparentemente ou aproximadamente 27 metros. Então, se vemos aqui quantos metros ela tem, 13 ângulos 120, não é verdade, alguma coisa está aqui, vamos lá mudar esta forma de medir, pegarmos daqui e daqui. Vamos lá ver quantos ela tem. Estão a ver? 34 metros e lá tem 26 metros na imagem do Google Earth. Aqui tem 24, mas claro, tem a ver com essas pontas do qual nós levantamos. Até isso não tem grande problema. Agora, como é que nós fazemos? Vou tentar resumir de uma forma bem simples. Como é que nós fazemos o dimensionamento desta obra, das plantas ou da vegetação? É preciso que se faça uma circunferência, ou melhor, circundar-se esta árvore. Por exemplo, levou-se um ponto aqui, bolas, desativa isso, né? Ok, eu vou dar um exemplo. Levou-se um ponto ali e levou-se o que se passa com esse mouse? Levou-se também um ponto aqui, levou-se 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 um ponto aqui, aqui, e mais ou menos até aqui, entende? E depois é só definir e levantar também o caule aqui no próprio tronco, né? Na própria caule da árvore, no tronco, né? No tronco da árvore, e levantar também os dois pontos para poder saber qual é o comprimento desses ramos aqui. Então é só depois fazer esse levantamento. Depois é só ao implantar aqui no terreno, procurar estender ou esticar a árvore. Por exemplo, esta aqui, posso escrever escala. Vão ver que a árvore ficou menor, mas o limite da árvore é exatamente nessas pontas aqui. Então é só trabalhar com a escala, enter. E eu posso procurar já ampliar a árvore consoante eu queira, né? As dimensões que eu quero. Vamos lá ver. Vejam que ampliei a árvore, mas a árvore não ocupa esse espaço todo. Então é preciso que eu volte a diminuir a escala. Então, diminui a escala dessa árvore. Como é que então? Vamos lá, filho, vamos lá. Não desaponto. Como está a ser lento, meu. Como se passa? Diminuir a escala da árvore e estão a ver que já está uma menor. Então eu posso ajustar até que ela abrange exatamente esse limite aqui que terá. Não, exatamente este limite aqui. Claro, vai se sobrepor com este. São duas árvores aqui. Consegue perceber? Então, disso até aí não tem problema. Agora, essa implantação dos dormitórios estarem aqui é preciso que se defina
tem que ser o engenheiro ou o arquiteto a te dar as diretrizes como essa árvore está, essa casa, o que é isso? Que é esse tal projeto deve estar aqui, né? Por exemplo, isto pode, ok, vamos habilitar isto, ok. Imaginemos que, isto aqui não está a ver, ok? Imaginemos que temos um projeto, ou melhor, como é que faríamos que esse projeto aqui encaixasse ou tivesse exatamente as mesmas dimensões fornecidas pelo cliente, essas dimensões. Então, é preciso que essas dimensões sejam feitas fora da área de trabalho. Claro, isso eu vir aqui, era só, ou isso podia, porque essas aqui não tem. E se eu for, por exemplo, a levar esses desenhos fornecidos com escala fora do padrão, vamos lá ver que não vai bater, vou copiar e ir para este aqui. No entanto, assim copiado, não posso fazer o paste, ou melhor, não posso usar. Se eu for a usar o paste com coordenadas conhecidas, esse desenho irá para a zona de coordenadas correspondente àquele desenho. Por exemplo, este desenho, quais são as coordenadas correspondentes? Vamos lá ver aqui as coordenadas desse desenho. Como está para esse computador ficar limpo hoje? Por exemplo, vamos lá ver as coordenadas deste ponto aqui. Podemos fazer ID, Enter. Então aqui as coordenadas aqui embaixo. Como também eu posso vir aqui, aqui nas anotações, posso vir aqui, procurar coordenadas aqui. Vamos lá ver coordenadas, coordinate. Então vamos lá fazer isto. Vamos ver as coordenadas que existem aqui. Coordinate. Então ver as coordenadas que existem. Estão a ver? São esses. Então, se eu fizer o paste deste com coordenadas conhecidas, automaticamente, aqui no desenho, primeiro vamos ver essas coordenadas daqui. Vamos lá ver. Estão a ver que são, usando o TM, já são projetados usando a nossa projeção UTM. A projeção Mercator, entende? Então, já tem essas coordenadas. Então, se nós fizermos passe com coordenadas conhecidas daquele projeto, ele automaticamente irá cair onde aquelas coordenadas querem. Por exemplo, como já fiz o passe com coordenadas conhecidas, vou fazer Z, Enter e Enter. Vejam que os desenhos ficaram hiper, mega, super afastados. Porque estão. Porque fez o quê? Ficou lá. Ctrl A para visualizar. Cadê? Ctrl T. Desapareceu. Então, para chamar os ficheiros, Enter, Enter. Então, vamos lá ver. Ctrl A. Ctrl A. De tanto ser mais longo, ou a distância existente entre esses dois pontos ser mais longa, os pontos ficaram desaparecidos. Mas eu, como esse não está no acaso agora, vou puxar, vou copiar de novo, cadê este? Vou copiar este e não vou fazer paste no coordenadas desconhecidas, né? Vou fazer paste na zona que eu quiser. Então, vou fazer um menu para aqui, já copiei, vim para aqui. Vamos lá, que se passa hoje, está muito lindo, filhote. Vamos lá. Vejam que esse desenho aqui é o mesmo que este. Mas, ok, vamos lá transformar isso aqui em bloco. Bloco é B. Pode escrever bloco mesmo. Bloco. Está aqui, bloco, Enter. Quando se transforma em bloco, pode dar o nome que eu quero. Posso escrever teste, como não vou gravar, só para fazer para mostrar. Para ver que já não é possível manipular ou tirar ou apagar cada linha que existe aqui. Então, vou fazer um mover, M Enter. Então, vou puxar isto para aqui. Vejam que as dimensões fornecidas do projeto real não batem com as dimensões das dimensões
georreferenciadas ou com as dimensões corretas, com as dimensões do projeto real. Estão a perceber? Isso seria, se carregasse exatamente as dimensões de colar aqui, teria que ser, ou poderia ser assim, e a obra seria 2 vezes maior que o desejado. Então, isso ia fazer o quê? Então, já georreferenciei. Para georreferenciar cada projeto depende da orientação do arquiteto, da orientação do engenheiro ou da pessoa que pretende implantar, né? Por exemplo, para que esta obra ficasse assim, porque ela poderia ter ficado, por exemplo, vou dar um exemplo desta aqui mesmo, poderia ter ficado assim, roll, enter. Roll significa rotate. A obra poderia ter ficado assim, entende? A obra poderia ter ficado assim, aqui, mas com as dimensões reais, né? Com aquela obra, com aquelas dimensões desejadas. A obra poderia ter ficado assim. Conseguem perceber? Então, ou a obra mesmo poderia estar aqui. A obra poderia estar aqui. Entende? A obra poderia estar neste lado e não aqui. Isso depende de como, ou depende da forma ou da orientação do cliente. Então, por exemplo, para que esta obra ficasse assim, ele deu-nos a orientação de que a linha dessa rua iria correr ou percorrer ao campo existente. Tem um campo existente, que é este campo, tem uma rua que vem aqui, esta rua aqui continua. Cadê como é que faz? Tem uma rua aqui, fará isto, vai reto. Então, desta aqui, a casa, e também temos que trabalhar com esta casa aqui. Temos que pegar essa casa, fazer um alinhamento para lá. Entende? Temos que fazer alinhamento para lá. Então, o que íamos fazer tivemos que vir levantar também este canto e este canto, para podermos ver como é que fica. Mas descobrimos que, se quisermos trabalhar com a orientação desta casa aqui, a obra poderia sofrer o efeito oblíquo, né? O efeito oblíquo é quando... vamos lá. O efeito oblíquo é... Eita! Não, filho, não pode ser isto. Como é que então? Efeito oblíquo seria mais ou menos, ligeiramente assim, né? Pode não ser exatamente ou muito visível. Então, a obra... Cadê? Não é aqui, não queria trabalhar. Como é que vai? Então, melhor esse ficheiro aqui, fechar. Melhor esse ficheiro para não criar um guia, não criar uma complicação de pegar o ficheiro que não é. Então, não, este não. Então, o efeito teria um pequeno efeito oblíquo aqui. Um efeito oblíquo. A casa na qual nós demos exemplo é esta aqui. Deste lado aqui, que foi trabalhada por cima para isto. Vamos ver essa linha aqui. Essa linha é que foi levantada para servir como referência da face. O limite deste lado aqui devia obedecer a esta casa aqui. Mas o limite, este limite aqui, o comprido, da parte do comprimento, devia ser deste ponto, devia termos uns 5 metros da árvore para lá. Então, essas são as nossas recomendações do projetista ou do cliente. E outra coisa, depois fomos ver que, se seguirmos exatamente esta casa, ela terá o quê? Vai ficar mais ou menos oblíqua. Então, pegando esta linha, o que fizemos? Simplesmente offset, enter. Offset, enter. Pegamos, não, ficou enter. Então, pegamos este ponto, pegamos essa linha, bolas, já não tem pontaria. Ok? Vamos puxar isso aqui. Fizemos essa linha para aqui. Vejam que veio exatamente. Trouxe essa linha mais ou menos, essa aqui para cá. Então, e avaliar essa questão aí. E
Depois, o que foi feito? Foi levantado esses 4 cantos que deviam ser os limites da zona de escavação e foi marcado, este ponto foi marcado, ok? Vamos fazer esse um círculo para todo mundo poder ver onde estou a falar, para que seja visível. Ok? Não se estresse com as dimensões, para vocês poderem ver onde é que foi feito. Então, foi marcado este ponto. Primeiro, é preciso mostrar o limite ou entender a obra, porque muitas das vezes os encarregados, os engenheiros, os arquitetos, poucas vezes eles verificam essas questões. Por exemplo, a nossa obra de escavação termina aqui, entende? Termina aqui, nesse azul claro, tá a perceber? Mas a própria obra que tem a ver com a parte das consolas, a parte das varandas, por exemplo, aqui é a parte da consola. Vejam que está mais fora. A fundação é aqui e tem a parte, essa parte ainda faz parte, essas linhas ainda fazem parte dessa estrutura, só que já é a parte superior. É por isso que essa está escura, que indica que estamos na parte da fundação, ou são paredes, enquanto essa aqui já não. Está a perceber? Então, daí eu fui analisar isso. Então, e para a escavação, nós podíamos ter limitado, podíamos ter feito esse limite e que eles deviam poder analisar como seria a sua escavação. Nós podíamos fazer o quê? Fazer este ponto, por exemplo, aquilo tem 40, vamos fazer 40. Entende? A obra termina neste 40. E certamente eles não iam terminar fazer escavação de forma ajustada. A escavação seria ajustada assim, entende? 40 ajustada, 40 ajustada. Então, a escavação. E eles tinham que escavar 2 metros, né? Por exemplo, o terreno natural é este aqui. Este é o terreno natural, por exemplo. Tinham que fazer escavação a 40, a escavação a 2 metros. Então, o que eles iam fazer aqui? Claro, você que é o técnico tem que deixar o seu ponto de vista de modo que facilite o trabalho deles e que você possa também fazer o seu trabalho. Então, uma das coisas que foi dito aqui é que um segundo, vamos lá, isto aqui não vai se fechar. Não vai se fechar. Vamos lá, essa questão de, ok, vamos lá pegar esse ponto. Por exemplo, vamos fazer colar esta linha. Por exemplo, tudo é por exemplo, que são as nossas indicações, mas que eles podiam fazer aquilo que lhes convier. Então, por exemplo, a obra toda ocupa aqui 40 metros. Para poder ver se tem mesmo 40 metros, vamos lá aqui, 40 metros. Então, vamos lá, 40 metros. Então, para a escavação é norma, era preciso que eles fizessem aqui, no máximo, fizessem uns 2 metros. 2 metros de quê? De afastamento. 2 metros de afastamento. Para a questão de segurança, né? Para a questão de segurança. Esse ponto aqui também tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Para vocês poderem ver. Então, tem que estar assim. E é um tempo que fazer. Agora, mesmo assim, a escavação não podia ser uma escavação reta. Tipo, escavou-se. Ok. Vamos lá aqui. Ok. Então, por exemplo, a escavação termina aqui. A escavação, a nossa obra vai terminar aqui, né? Mas a escavação foi feita deste lado. E mesmo assim não podia-se fazer uma escavação assim com um ângulo 90 graus. Era suposto que se fizesse em forma de talude, como seria. É suposto que se criasse este ponto e a escavação tem que ser assim. Então, se foi afastado 2 metros, então aqui tem que se abrir a 1,5 metro.
Bolas, não faz isso, filhão. Como é que então? Devia ser assim. A escavação devia ser assim. Vindo daqui, deste ponto, sim. Fazer isto, 1,5 m aqui. Aqui, nessa abertura aqui. Então, isto seria. Vamos lá. Tá, 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 tá. Então, a escavação toda devia ser mais ou menos assim. Feita desta forma. Está a ver? Essa deveria ser a forma da nossa escavação. Claro, você sempre tem que trazer um parceiro para eles. Então, a escavação deles tem que ser feita dessa forma. E a nossa obra termina aqui. E temos a zona de circulação para o material, essas coisas todas. Então, uma das coisas que me fez gravar o vídeo é que eles queriam que eu resumisse essas questões todas. Agora, o que foi feito? Estão a ver este ponto aqui? Este ponto aqui é onde tem o nosso ponto de apoio. Ali tem nosso ponto de apoio. Deixa lá remover isto. Aqui também temos nosso ponto de apoio. Calma. Temos um ponto de apoio aqui. Ah, este aqui. Temos aqui nosso ponto de apoio. Ok? Este é o nosso ponto de apoio. E temos um outro ponto de apoio cá fora. Tá bom? Deixa eu remover isto. Então, nosso outro ponto de apoio cá fora. Muito fora da obra. Do modo que qualquer descuido não se removam os nossos pontos de trabalho. Né? Esses pontos não vou apagar. Eita. Em vez de apagar, eu devia ser ocultar os layers. Ocultar os layers, ocultar os layers, campo, as árvores também. Eita! Como é que está? Oculta isso, filho. Como é que está? Oculta isso. Oculta isso, oculta isso, oculta. Oculta essas linhas. Então, os nossos pontos de apoio são esses aqui. É este. É este. É este. São pontos de apoio. Mas a nossa obra está exclusivamente aqui. Então, sempre que pretendemos construir ou implantar uma obra, ok. Posso dar um exemplo com esta aqui. Posso dar um exemplo com esta. Vou afastar daqui. Para muito longe. Ok? Sempre que pretender construir esta, vamos fazer uma simulação daquilo nossos pontos, daqueles nossos pontos está. Eita, como estão nossos pontos. Sim, ok. Este também cai aqui. O outro caiu aqui. O outro caiu aqui. O outro caiu. Sei lá onde. Então, sempre que pretender. Tanto próximo. Sempre que pretender usar os pontos de apoio, sempre crie. Sempre evite colocar o aparelho aqui. Vou simular. Imaginemos que o nosso aparelho seja este. Evite colocar o aparelho, porque vai usar a estação livre. A não ser que vai colocar, vamos assumir que este aqui é o aparelho, né? Assumir que este é o aparelho. Calma, vamos lá. Já trocar a cor amarelo. Vamos assumir que este é o aparelho, né? É a estação, ou qualquer. Vamos tomar da estação. Então evite, a não ser que seja ponto desconhecido. Ponto desconhecido seria você estar aqui e orientar neste ponto. Fazer isto. Orientar assim. Ou vice-versa. Ou este ponto estar aqui, né? Orientar aqui. Mas, sempre que se fizer um levantamento topográfico no terreno, é preciso que grave esses pontos. Por exemplo, esses pontos aqui foram gravados durante o levantamento ou no período de levantamento topográfico. Então, se quiser usar estação livre, o que é? Ou
inversão inversa ou o ponto desconhecido, significa tens 2 pontos, tudo é de vários, tens um ponto, o ponto 1, o ponto 2, ou tens tantos pontos. Então, se tu ficares daqui, é proibidíssimo criar um ângulo agudo, que é o aparelho estar no meio e orientar neste ponto, porque o objetivo é criar uma coordenada deste ponto e o ângulo correto deste ponto. Então, as coordenadas aqui não serão precisas por causa do ângulo zero que vai existir aqui, ou 180. Então, é melhor que faça o quê? Sempre crie forma de colocar o aparelho deste lado. Entende? Crie forma de... Procure criar o aparelho, colocar o aparelho nessas condições. Entende? Procuro colocar bolas, mano. Esse mal está a viajar hoje, meu. Como é que então? For next. Então, coloco o aparelho aqui. Esse é um mouse que está lento hoje. Ok. Procuro sempre colocar o aparelho criando um ângulo. Ok? Vai sempre criando um ângulo. Bolas, meu, é isso. Ângulo, angular. Sempre vai surgir um ângulo aqui. Tem que criar um ângulo aqui. Claro, não deu porque não está fechado aqui. Conex. Isso está uma merda. Ok? Lá. Vamos esperar que isso aceita. Não aceitar é porque não é. Ok. Aceitou? Não. Mas enfim, procure sempre criar este ângulo aqui. Ou pode não ser aqui. Essa posição depende de ti. Entende? Essa posição depende de ti. Pode colocar isso. Pode colocar daqui. Então, esse ângulo todo. Pode vir aqui. Estão a perceber? Sempre precisa criar este ângulo. Ou pode também colocar deste lado. Não tem problema nenhum. Coloca deste lado. Então, o que importa é conservar. Gente, mano-te um ralabega também. Então, cria este ângulo aqui. Então, toda a informação que você vai fazer vai ser espalhada aqui. Os pontos que você vai fazer vão ser todos... Come on! Não está para a lua, não. Next. Então, vais implantar os seus pontos, vais implantar tuas coisas, todas as suas coisas. Então, todas as linhas vão partir daqui, tudo que tu for fazer, vão sair daqui, essas dimensões todas vão sair daqui. Então, perceber, eita, vão sair tudo daqui, tá. Agora, há uma outra particularidade que eu queria chamar a atenção, que muitos colegas têm cometido grandes falhas. Concretamente, eu não gosto de fazer implantação de obras nessas condições. Entende? Fazer implantação de obra nessas condições. Tipo, tenho pontos de apoio externos fora da obra e o aparelho ficar aqui. Não gosto. Até preferi aqui ok, onde é que eu meus trabalhos? Então, vou puxar isto para lá. Ok, ficar assim. E bolas. Então, eu preferia muito mesmo que a tua orientação fosse assim. O teu aparelho estivesse deste... O que se passa com esse mouse, meu? Fonex. Parece que hoje decidiu ficar mais longe do que eu. Que é a minha pista. Como é que então? Então, eu prefiro que tu faças isso. Sempre os pontos de apoio devem cruzar a linha da zona do teu trabalho. Isto é, temos um ponto de apoio aqui, tens um ponto de apoio aqui. Até que esse teu aparelho pode estar aqui. Não tem problema nenhum. Eita, já esqueci disso aqui. Já está um bloco. Aqui é prático.
estar assim. A tua orientação estar assim. Come on! Mamma mia, o que se passa com esse mouse? Estou reclamando demais hoje com esse mouse. A minha agilidade e velocidade. E assim também não poderia ser. Por quê? Por causa deste ângulo que vai surgir aqui. Vejam que o ângulo é pequeno. Então, ou terias que tirar o aparelho daqui para algures bolas. Para algures aqui. Então, vamos lá ver mais ou menos o ângulo que vai surgir aqui. Agora sim, está bonitinho. Eita! Então, vejam. O aparelho vai estar ali. Então, um dos pontos vai estar nas extremidades da tua obra. Então, sempre surgirá uma linha cruzando a tua obra. Então, que é essa linha principal que é a linha que vai unir este ponto e este, porque automaticamente o aparelho sabe que deste ponto para este ponto tem uma distância X. Essa distância é conhecida. E se o aparelho estiver aqui, automaticamente o aparelho vai saber deste ponto para ti qual é a distância que vai surgir aqui. E qual é o ângulo que vai surgir aqui. O mesmo vai acontecer aqui. Então ele vai criar um ângulo aqui e a coordenada daqui. Vai calcular o quê? Vai calcular a distância daqui para aqui, distância daqui para aqui. Vai pegar esses ângulos existentes aqui, somando e vai dar o ângulo existente aqui. Vai surgir um ângulo aqui e vai calcular as distâncias. Vai fazer o quê? Vai transmitir as coordenadas deste ponto para este ponto e deste ponto para este ponto e ajustando a coordenada deste ponto. E a coordenada aqui é x, y, z e a dividir para este ponto. Então eu aconselho sempre aos colegas sempre que quiserem usar estação livre para a implantação de uma obra, principalmente com chumbadores, com pilares principalmente com chumbadores ou estruturas metálicas ou pré-fabricadas. E outra particularidade que eu vou dizer é, nunca, claro, fazemos porque não temos opções, talvez o momento e o lugar no qual estamos a trabalhar não nos cria essa possibilidade. Devemos sempre evitar colocar ou implantar uma obra enquanto o aparelho está aqui no meio. Entende? Imaginemos que orientamos o aparelho aqui com este ponto. Orientamos o aparelho, não importa. Orientamos o aparelho com este ponto, não é? Orientamos o aparelho. Depois daqui, fazemos o quê? Implantamos este ponto. Implantamos este ponto. Para dar exemplo, esses pontos amarelos, não, azuis são pontos implantados, ok? E o que vai acontecer? Você também implanta o mesmo ponto, os mesmos pontos deste lado, esses pontos aqui, e você implanta. Pô, Max, tem que trocar as cores de novo. Ai, Jesus de Nazaré. Para perceber? Esses pontos são pontos implantados. Imagine que o aparelho ou a tua distração te leve imaginemos daqui onde tem o aparelho para este ponto temos 20 metros e você implantou exatamente com 20 metros e deste aparelho para aqui também são 20 metros e qualquer descuido você implantar este ponto aqui com 20 metros é alguma coisa. O que vai acontecer é que as coisas, vamos lá, então, é que a obra, essa zona aqui, ok, e essa zona aqui, ok, vamos fazer aqui, essa zona aqui, uma cor vermelha, sei lá, azul, ok, não sei se vão perceber.
Isso quer dizer que se o aparelho estiver aqui, você orientou lá fora e você implantar coisas deste lado e depois, no outro dia, você vir implantar deste lado, há possibilidade de esta informação deste lado, esta informação toda aqui, por isso que diminui essa informação toda desses pontos, todos tendem a ir para lá. Não, ok. Tá bom. Ok. Então, é bem possível que essa vou trocar para lá. Ok. E ok. O que é então? Como é que é então? Está a reclamar o quê? Então, há essa possibilidade aqui. Entende? Esses pontos aqui incidirem mais ou tender mais com o erro a ir para a esquerda. E esses aqui, por qualquer descuido, a irem para a direita. Então, e aqui no meio existir um vazio. E que as distâncias que deviam existir entre este ponto, desse eixo, para esse eixo, por exemplo, quando aqui deve ter para aí 3,20, né? Deve ser 3,20, vamos ver aqui. 3,20, ok. 3,30, né? 3,30, aqui são 6,60 dividido por 2, ok? Por exemplo, tinha que ser 6,60. Então, surgiu um erro aqui. Este valor aqui subir. Entende? Este valor aqui subir. E não ser mais 6,60. Surgir, não sei, dependendo do erro que tu vais acumular ao longo da tua implantação. É por isso, sempre que quiser implantar uma obra, evite estar no centro da obra. Implantar coisas na lateral e depois implantar coisas na lateral. É preciso, sempre que quiser implantar a obra, o aparelho tem que estar nas laterais. É possível que o aparelho, muitas das vezes, esteja deste lado, porque toda essa informação aqui, se tiver um erro de deslocar-se para a esquerda, todos esses pontos aqui, terão a mesma direção. Entende? Terão o mesmo sentido de direção. Todos esses pontos aqui terão o mesmo erro. Isso acontece muitas das vezes quando as pessoas usam constantes desconhecidos, usam um aparelho, por exemplo, usa-se um aparelho Leica com uma constante ou com um prisma universal ou de Topcon, ou usam uma estação Topcon e com um prisma da Leica ou Socket, ou sei lá o que for, e você não adequar a constante do prisma. Entende? É preciso que adeque a constante do prisma. Caso não, para não correr nenhum risco, se esses pontos aqui deslocarem 30 milímetros, por exemplo, 30 milímetros são 3 centímetros, dependendo do prisma, por exemplo, imagine que no prisma de 3 milímetros você tenha colocado 0 na constante, né? Então, toda essa parte aqui vai deslocar-se 30 milímetros para a esquerda. Logo, esses pontos também vão deslocar 30 milímetros para a esquerda. E vai se conservar esses pontos. Entende? Vai se conservar esses pontos. Mas também há um porém aqui. Qual é esse porém? Ai, capa. Qual é esse porém? Fala para nós, capinha. Vou dizer outro porém, que é preciso que vocês estudem, analisem. Porque o que o aparelho vai fazer? Por exemplo, vou falar deste ponto. Ok. Imagine que o aparelho esteja deste lado. Porque o que acontece com esta obra? Essa obra vai sofrer duplo efeito. Não, tetraefeito. Essa linguagem diferente. É estranho. Mas o que quero dizer com tetraefeito? Quer dizer que ele vai sofrer
esse efeito de esquerda e efeito direita. Entende? Como vira lá isso, meu. Vira lá. Ok. A tua obra sempre vai sofrer este efeito. Então, tudo que você for a fazer vai sofrer este efeito. Efeito esquerda e direita. E vai sofrer também o efeito em cima e efeito... hoje estou a falar mais rápido, mas... efeito em cima e embaixo. Entende? E esta obra... Cancela lá isso, meu. What do you want to save it change? Foi cega. Como é que então? Cancela isso, meu. Não. I don't want to change nada. Em inglês. Então, essa tua obra automaticamente vai sofrer esses 4 efeitos. Efeito à esquerda, efeito ou vai sofrer efeito à esquerda, ou efeito à direita, ou efeito à direita à esquerda, ou vai sofrer efeito acima ou efeito abaixo. O que é esse efeito abaixo? Por exemplo, se o aparelho estiver deste lado, vamos assumir que o aparelho... Deixa eu desligar o coisa, esse... Imaginemos que o centro do aparelho... Imaginemos o centro do aparelho é aqui. Entende? Este é o centro do aparelho na tua posição. Então, isso quer dizer que este aparelho e que também tem este outro que se chama norte. Ok, vou fazer assim. O centro do aparelho aqui, ok. Vamos lá. Então, temos aqui. Se o operador virar para este lado, então essa zona toda aqui é a esquerda do operador. E este lado é a direita do operador. E essa zona toda aqui é a frente do operador. E essa zona aqui é atrás do operador. Então, este efeito, deixa eu tirar aqui. Este efeito aqui, ok. Este efeito, come on, vai lá, rapaz. Tá me envergonhando em live. Como é que é então? Então, essa obra vai sofrer esse efeito. Claro, o efeito esquerda, o efeito atrás, porque esse operador virou para aqui, para a obra. A frente do operador é essa zona da obra. Então, dependendo das condições do aparelho, da tua orientação e da constante do prisma que estás a usar, este aparelho, o equipamento ou a obra vai sofrer esses efeitos. Um desses efeitos. Imagine que ele sofra um efeito único em que você colocou mal o prisma, a constante do prisma, não o prisma, a constante do prisma. Então, o aparelho, a obra vai sofrer um efeito à frente, um efeito forward, um efeito para frente. Isso quer dizer, toda esta obra sofrerá o efeito para frente da obra, em diante da obra, em diante do aparelho, para lá. Entende? Do que se esses aqui virar para sentido contrário do aparelho, para sentido contrário do aparelho, ou em direção ao aparelho, percebe? Então, essa toda obra que tenderá a ir para lá, para trás do operador ou do equipamento. Enquanto no sentido anterior era em diante ou em frente do aparelho. Entende? Então, esses pontos todos aqui sofreram o mesmo efeito. Mas, imaginemos que se conserve, esse afastamento, ou a obra toda, seja afastado para a esquerda ou para trás do operador, ou em direção ao operador, ou
diante do operador para deste lado. Aí não tem problema. Conservou-se pelo menos um lado. Então é preciso que a gente se assegure que esta obra não sofra um efeito esquerda-direita, tomando que o operador é este. Então é preciso que esta obra sofra apenas, se conserve, se afaste toda para a esquerda ou para trás do operador. O operador é este, o aparelho é este. Toda essa obra tem que tender a ir para lá, ou toda a obra tem que se afastar toda para lá. Claro, a distância o afastamento só vai se notar do operador até a obra, mas a obra toda vai se fazer o quê? Vai permanecer com as dimensões intactas. E o mesmo vai acontecer, devemos considerar ou manter confidente que essa toda obra se mantenha para a esquerda ou para a direita. Porque se marcar alguma coisa, por exemplo, se o aparelho estiver, vamos lá, o aparelho estiver, bola, what the hell, what doing? Imaginemos que o aparelho fique daqui, está a perceber? Esquecendo as condições de orientação. Isso já trabalhamos, eu já vos expliquei essas questões de orientação, já saímos disso. Estamos a falar dos efeitos obra-aparelho. Estamos a falar do efeito aparelho e pontos de apoio. Então é preciso daqui, se notar isso, a possibilidade de que esta obra vir em direção ao aparelho, este ponto aqui, isto poderá, temos que garantir que a obra sofra o mesmo efeito, com a mesma direção e sentido. Portanto, todos esses pontos descerem ou vice-versa, entende? Ou vice-versa, entende? Ou vice-versa. Toda essa obra tem que se afastar com as mesmas grandezas para a esquerda, ou para a direita, ou para a frente, ou para trás. Então, é isso que foi feito e foi... Como que foi feito aqui? Relatório, vamos lá, rapaz. Relatório de implantação. Foi feito nesses pontos aqui. É por isso que muitas das vezes abre isso, mano. Como é que então? Essa demora toda é qual? Abriu afinal. Então, também não fala, não. Como é que então? Por exemplo, eu estava a te explicar. Vejam lá que esses pontos. Eles são os pontos de sapato. Lembrando que a implantação daquela obra depende a colocação da obra ou da obra na sua posição, na sua posição, que é aqui. Bom, calma, que essa zona que tem que seguir este padrão, tudo respeita ao engenheiro, ao arquiteto ou responsável máximo desta obra, que tem o quê? Que é ele que nos dita, que é ele que nos dita como é que a obra tem que ser, se tem que virar nessa posição, se tem que virar com o cu para provar. Isso é o engenheiro, o arquiteto ou o responsável máximo da obra. Agora, para implantação, onde estávamos nós? Agora, para implantação desta obra aqui no terreno, já depende do encarregado da obra. Entende? Já depende do encarregado da obra ou mestre de obra. Porque há outros mestres que vão dizer, não, queremos que tu marques apenas o centro do pilar. O resto a gente se vira. Há que eles digam, não. Queremos que tu marques em cangalho, por exemplo, vais marcar esse eixo aqui. Há um desenho tem eixos aqui. Ok. Vamos lá, deixa aqui. Ok. Por exemplo, ele vai dizer que não, marque-nos apenas, vai se montar um cangalho aqui, vai se montar outro cangalho aqui, assim. Então vai se montar um ponto aqui, dependendo das dimensões ou do comprimento da própria obra, né?
Vai-se manter vai-se manter esse eixo aqui, outro eixo aqui, e todos os eixos aqui vai se montar aqui, todo esse aqui vai se montar aqui, vai se pôr esses pontos. E aqui também vai se pôr esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, aqui, nessa linha aqui. E por sua vez vai se montar esses pontos aqui no cangalho que vai existir aqui. E também vai se montar nesse cangalho. Então os encarregados é que eles vão esticar a fita, tchau, 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 tchau. Ou mesmo o encarregado vai dizer, não, 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 eu quero que me marque a cada pilar me marque esses 4 pontos. Eu quero que me marque apenas, me marque esses 4 pontos. O centro nós vamos encontrar. Aqui eles dizem, não, queremos que você marque os 4 pontos e um ponto daqui do centro. Isso já depende, às vezes nós nos irritamos, porque vemos que é mais trabalho, é mais trabalhoso, então nos dá trabalho demais, rajamos com os encarregados ou com sei lá o quê. Eles digam, não, 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 papão, se tu és topógrafo, tu estás aqui, implante-me o ponto 1285. Eu vou ter que marcar, mesmo murmurando, vou ter que marcar que é este ponto 1285, 1284, 1287, 1286 e me marque o eixo E. Vou marcar esse eixo E. Lembrando que toda essa preparação desses pontos é feita pelo topógrafo. Ou melhor. Depende do tipo de ficheiro fornecido pelo desenhista, né? Vamos lá ver, é um ficheiro de desenho, plano pormenor, não, é este aqui. Este, por exemplo, não tem nomenclatura de pilares, entende? Há projetos que já vêm com nomenclatura de pilares, nomenclatura de sapatas. Essa aqui não vem nomenclatura de sapatas, entende? É por isso que nós, a topografia, tivemos que enumerar. Tivemos que dar a nomenclatura desta sapata e deste pilar. Chamamos E1, este aqui é E2. Temos o que? Vamos aqui em cima, temos este A, temos o C, temos o D, temos o E, F e B. Como também podíamos ter seguido a sequência alfabética, né? Que seria A, B, C, D. Mas precisamos fazer isso, por exemplo, para este eixo aqui, esse A segue este padrão todo, mas terá que ter outros nomes neste sentido. Me lembro que fiz uma preparação disso. Vamos lá ver, acho que tem nessa preparação. Vamos lá. Ok, conseguem ver? Tem esses pontos na lateral. Tem esses pontos. Vamos lá ver aqui. No lado comprido, temos B, D, A, B, C, D, para este lado. Essa é a minha primeira preparação. E para o lado da largura, lado curto, temos esses primeiros pontos. Vamos lá ver, tem 1, 2. Então, este pilar, como eu chamaria este pilar aqui? Este pilar, como eu chamaria? Terá que fazer o cruzamento de álgebra, né? Para quem estudou álgebra, sabe essas coisas. Que é o cruzamento de linha e coluna. Então, esse ponto seria o quê? Seria H, sim, seria H, e para aqui, H3. Então, esse ponto seria H3, esse ponto, usando essa lógica, né? Mas depois, preferi facilitar o trabalho, trocando, ok, vamos lá, ok, vamos voltar, como que então, implantação, ok? Preferi mudar de lógica, entende? E, ok, agora sim. Preferi mudar de lógica. Vamos lá, filho. Hoje está a ser muito lento. I'm not ghosting. Não estou a gostar. Então, este curso mandar para a lua. Eu não terminei sequer gravar. Eu disse não. Mantenha como ele estava. Ok. Aquele era o desenho de levantamento. Preparação com tudo isso. Vou deixar aqui exclusivamente de preparação. Essa aqui é preparação, não. Aquele é o primeiro preparação. Este aqui é implantação, não preparação. Então, este aqui, vejam, este do enguilha aqui. Então,
transformou-se, vamos lá ver. Esta linha aqui, temos a linha B. Temos a linha B, porque ele segue este padrão. Então, as colunas aqui vai ter outro número. Por exemplo, a linha B. Fogo, meu! Este mouse está a subir pelo traseiro. Como é que então? Está-me a confundir com gay. Como é que então? Fonex. A linha é linha B. Toda essa aqui é linha B. Entende? Esta toda é linha B. Mas as colunas tem B1. A coluna é 1. A coluna é numérica. Temos 2, 3, 4, 5, até o coisa da coisa. Por exemplo, este ponto aqui seria o quê? Será o cruzamento de D com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui tem que ser D7. Estão a perceber? Então, é assim que é. E entregamos esses ficheiros com essa preparação. Entregamos aos encarregados ou ao dono da obra. Eu vou dizer, não, aqui, naquele dia, nos pontos marcados aqui, desapareceu o ponto D7. Pedimos que venhamos marcar o ponto D7. O eixo D7. Então, já sabemos qual é o ponto que ele quer. Ele tem que marcar aqui. Se ele quiser marcar que a gente marque sapato, a gente vai marcar os 4 pontos. Se ele quiser que a gente marque eixo, vamos meter esse ponto aqui, meter esse ponto aqui, meter esse ponto aqui, aqui, e meter esse ponto aqui. Se ele disser que não, quero que você marque o centro, vamos meter aqui. Por exemplo, esta sapata aqui, essa sapata, tem 3 formas de implantação. Tem 3 formas que vai se fazer nesta edição, 3 formas. A primeira forma que pode-se pedir é marcar o centro de pilar. Este é o centro de pilar. Entende? Então, estamos a falar na primeira implantação, né? Ele pode pedir, porque ainda querem fazer bedão de limpeza, essas coisinhas todas. Vão pedir que a gente marque o quê? Marque o centro de pilar. Este caso. Ou eles podem dizer, não, queremos, porque aqui, esse aqui é o processo, chama-se sapatas isoladas. Sim. Agora daquele para betão de limpeza, imagina se eles quiserem meter betão de limpeza tudo aqui, é ensolaramento geral. Tipo, você está a meter betão em tudo isso. Agora, para este aqui, chama-se projeto ensolamento geral, ensolamento sapato, ensolamento, esse aqui chama-se sapatas isoladas. Você pode querer se meter em engenharia, enquanto não somos engenheiros civis, Fonex, mas é que trabalhamos nisso, temos que saber essa merda. Então, aqui tem essas formas. Podemos marcar em sapata. Marcamos a sapata toda. E marcamos o centro. Eles vão fazer. Mas também tem, por exemplo, essas sapatas aqui. Então, vejam aqui, não temos 4. Como também podemos marcar este ponto fica 4. E este ponto também é 4 para 4. Então, eles vão procurar o centro, ou podemos marcar o centro. Eles vão procurar saber qual é o espaçamento desta viga. Por aqui, o 40 por 50 está a falar do quê? Da viga. Essa viga aqui. E os pilares têm vindo por 40. E esta aqui também vindo por 40 por pilares. Praticamente todos os pilares têm vindo por 20, não por 40. Estou habituado a parcelas daqui de Moçambique vindo por 40, aqui por 30. Então, acabei falando nisso. Então, vindo por 20 que é o custo da coisa. E mais ou menos isso. Eu acredito que tentei trazer aquilo que são algumas dúvidas colocadas por alguns colegas e que eu achei o momento oportuno trazer essa informação toda. E também lembrando que nós também damos essa capacitação internamente, ou melhor, não precisa ser internamente mesmo, damos assistência virtual, à distância, e é só entrar em contato conosco. Nós estamos aqui, encontrar nós é a coisa mais fácil possível. Pode entrar no Google, chame por este nome, KGC Momar Topografia e Serviços, ou mesmo, aqui está o nosso endereço, está aqui, vou até aqui o nosso e-mail, geral@kgc-ifen, não, atenção, não underscore, ifenmauman.com, ou mesmo, aqui estão os nossos contactos, ou entre mesmo no nosso website, que é www.kgcifenmauman.com. Então,
É mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha transmitido o conhecimento suficientemente para que todo mundo possa ter um conhecimento. Em caso de dúvida, não hesitem, deixem o vosso ponto de vista, comentem. Mais uma vez, imensas desculpas pela qualidade de som, porque estou a usar o microfone do computador. Por isso que